Fala pessoal, voltando aqui, tentando novamente. Agora vai, agora deu certo. Ei, Alice, Oi, professor. seguindo, Oi, pessoal. Perdão, viu? Mil desculpas. tá tudo bem. Então, pessoal, desculpa aí a demora, mas deu certo. Então, em primeiro lugar, Alice, seja bem-vinda. É um prazer conversar com você aqui. É sempre muito bom ver alguém passar em um concurso público, né? Eu que passei por tudo isso, sei o quão difícil é, o quão sofrido. Então, eu já me animo em ver qualquer pessoa passando, ainda mais uma aluna aqui da aprovação PGE e ainda mais eu fazendo parte diretamente, né? Eu comentei aqui que a gente fez uma arguição, treinamos juntos. Então, eu fico muito feliz em te receber aqui para a gente bater esse papo, tá É, bom? tá certo, professor. A alegria é toda minha. Eu já me senti feliz de ser arguida pelo senhor, inclusive numa situação que era semelhante à de prova, e quanto mais agora na condição de aprovada, eu fico muito, muito mais feliz mesmo. E obrigada pela sua paciência. O senhor é um professor muito dedicado e generoso. Ah, obrigado, Alice. E em segundo lugar, parabéns, né? Então, por essa aprovação. Tenho certeza que é a realização de um sonho. Falei antes aqui também, um concurso de alto nível do Brasil, né? PGE São Paulo, no estado muito bom, com estrutura muito boa. Então, você está de parabéns, e ainda mais que é o seu estado, né? Você é de São Paulo, não é isso, Alice? É sim, professor. Eu sou do interior de São Paulo, minha cidade é Paraguaçu Paulista e é sim meu estado. Ah, que bom. Então, melhor ainda, passar em casa aí que não tem preço. Mas então, seja bem-vinda. Gostaria, Alice, que você primeiro, vamos inverter a ordem, que em vez de começar lá no início, por que você escolheu direito, eu queria que você falasse do final. Qual foi a sensação, então, de ver o seu nome no Diário Oficial, de receber a notícia? Como é que foi esse momento? Quem estava com você? Então, professor, a notícia, na verdade, eu não sabia que ia sair o resultado no Diário Oficial. Aí, naquela noite, eu acordei assim, apertada para ir no banheiro. E aí eu vi no grupo do WhatsApp já o pessoal falando assim: ah, vai sair o resultado no Diário Oficial de hoje. Isso era 1 hora da manhã. Pois dá umas 5 que eu não dormi mais, professor. Falei, não, Ah, normal, normal. porque aí quem que disse que eu dormia, professor? Antes das 5, não dormi. Aí saiu, aí a hora que eu vi que tinha sido mais que 5, eu já acordei meu marido igual o FBI. Já, Edivaldo, Edivaldo, acorda que eu passei. E foi É bom assim. demais. Aí eu É fiquei indescritível, né? anestesiada. Na hora eu fiquei meio anestesiada, assim, uma sensação como se um caminhão tivesse passado pelas minhas costas. E aí depois veio a euforia. Nossa, eu passei o dia todo eufórica. E nesse dia eu estava completando ainda 8 anos com meu marido de namoro, né? Então, nossa, foi um Sim. dia maravilhoso. Eu cheguei no meu serviço mais animada que cantor de axé. Muitas celebrações, né? É. Que bom, Alice. Tirou um tonelada das costas, né? Tenho certeza também. Nossa, maravilhoso. Que bom. Muito feliz. E Alice, conta um pouquinho então agora, voltando no tempo aí, como que foi essa escolha pelo curso de Direito e depois já no curso, por que você optou por fazer concurso ou advocacia, enfim, como é que foi isso? Então, professor, na realidade, eu fiz duas graduações ao mesmo tempo, que foi Direito e Relações Internacionais. Porque, de início, quando eu era adolescente, eu não sonhava em fazer Direito, eu queria fazer RI. Só que a minha família já via em mim um talento para o direito, porque pai conhece filho, né? Então, esse mérito aí foi dos meus pais. Eu fui de Rio Claro a Marília reclamando, falando: vocês estão me obrigando a fazer essa faculdade, porque eu tinha passado na faculdade de direito em primeiro lugar. Então, eu tive bolsa no primeiro ano. Então, meu pai falou assim: então você faz os primeiros 6 meses em concomitância com a Unesp. E aí, assim foi feito, só que logo na primeira semana o direito começou antes, em fevereiro. E na primeira semana eu já apaixonei. Aí eu tive que dar razão para os meus pais, dei o braço a torcer e me apaixonei, amo o direito.
gosto de briga, gosto também de conselho. Eu vejo pessoa falando abobrinha sobre direito na rua, eu quero entrar no meio, eu amo falar de assunto de direito, dou consulta de graça, quando me perguntam, eu gosto. Eu opinar, Aí deu 6 meses, meu pai falou, faz experiência de 6 meses. Quando deram os 6 meses, eu queria sair do Relações Internacionais. Aí ele falou, não, agora que você me encheu o saco, agora você vai até o final nas duas. E assim formei nas duas. ah, que bom. E você comentou comigo, né, que você passou com 16 anos, é isso mesmo? Na faculdade, entrou com 16 anos na Foi, faculdade? professor. Eu era adolescente, eu era bem nerdzinha. Bom, bom, é bem inspirador, bem legal. Eu adiantei um ano, né, na escola, porque minha mãe é Sim. professora também, então ela me alfabetizou. E aí eu entrei na faculdade com 16 e fiz essas duas faculdades em concomitância. Então, embora eu veja, assim, muitas lives, vídeos de aprovados falando, meu histórico foi de aluno ruim e depois eu passei a estudar para Uhum, concurso, no meu caso, não. No meu caso, eu era até aluna melhor antes, quando eu era mais nova. entendi. É muito interessante porque, como você citou aí, o meu caso é totalmente oposto de você, né? Então, fazendo um contraponto aqui, eu não fui o melhor aluno. Na verdade, eu não sabia o que fazer, por isso eu fiz direito. Começou assim. E depois também, eu era aquele aluno, não sei nem se eu posso falar isso, mas levava com a barriga e estudava de véspera. Mas o legal é que deu certo, né? Deu certo Sim, para você, que sempre estudou desde os 16 anos, deu certo para mim. Então, assim, é óbvio, talvez no seu caso, fura a fila ou vai talvez um pouco mais rápido. Mas é interessante que chega lá. Então, com certeza, temos alunos aqui de todos os perfis, né? sim, Tem gente que estuda desde sempre, tem gente que como eu, não sabia, estava meio perdido, decidiu estudar para concurso só depois de formar, enfim, mas que dá certo. Então, em algum momento você vira a chave ali, estuda e procura um curso aí que com a aprovação PGE, que vai te auxiliar demais e acaba conseguindo essa vitória, né? Então, para todo mundo dá certo, que aqueles que tentam e não sim, desistem, né? professor. E eu acho que é até importante pontuar que é mais comum ouvir relatos de histórias como a sua, porque creio que esse negócio de ser bom aluno é até uma coisa meio enganosa. Porque o universo de uma sala de aula, da sua sala de aula, ou mesmo do seu vestibular, é muito diferente do universo de dezenas de milhares de pessoas dedicadas do Brasil inteiro para concurso. Então, às vezes, a humildade de quem sabe que não está bem coloca em vantagem perante aquele que tem a falsa ilusão de que está bem preparado. Ou de que, pelo fato de você ter sido um bom aluno, você já tem uma vaga garantida, direito garantido a alguma coisa. Eu me enganei um pouquinho com isso e acredito, como disse a colega que conversou na live de ontem, que eu achei maravilhosa, uma das maiores qualidades do concurseiro tem que ser, sim, sempre humildade, pé no chão. Então, se você é bom aluno, não se iluda. Você vai ter que estudar também. Se você é mau aluno, saiba que você estudando, você também consegue. É isso, perfeito. E Alice, e na faculdade, por que você optou pelo concurso público? Como é que foi essa escolha? Professor, eu gosto do serviço público. Eu acho que a carreira pública, ela tem, sim, vantagens. Eu acredito que o mercado de trabalho, principalmente para a mulher, infelizmente, ele ainda tem as suas dificuldades, em termos de escolhas de vida, em termos de barreiras mesmo. E eu acho que o concurso público, em determinados pontos, ele é mais justo e ele é mais, em certos pontos, até mais humano, em comparação com a advocacia, com a iniciativa privada. E eu gosto mesmo, me sinto realizada quando eu consigo servir o público, consigo fazer uma coisa boa. Eu já trabalhei em diferentes órgãos públicos e eu acho que você tratar o jurisdicionado com dignidade, você ter um olhar de dignidade para o processo, de responsabilidade com a função pública, é uma das maneiras de ter realização pessoal. Eu sou feliz como funcionária pública e sempre quis ser funcionária pública.
Muito bom, Alice. Muito bacana o seu pensamento. E então, já adentrando aí na sua trajetória, como é que foi o primeiro concurso que você passou? Como é que foi a sua preparação, sua trajetória até a aprovação? Então, professor, eu me formei já há muitos anos. Eu me formei em 2012. E, na ocasião, nessa época, a vida de concurso, o mundo dos concursos era muito diferente de hoje em dia. Então, na época, eu estudei por apostila mesmo, decorei uma apostila e passei no concurso de oficial de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. Que hoje não se passa mais, mesmo em concurso nível médio, por apostila, né? As técnicas de estudo avançaram, e atualmente a realidade do estudo para concurso é outra. Mas na época eu passei para oficial de promotoria, passei para oficial de defensoria também, fui chamada primeiro no concurso de oficial de defensoria, então em 2014 em 2012 eu me formei em RI, em 2013 eu me formei no direito. E 2014 eu já era oficial da Defensoria Pública, porque em 2013 eu posterguei meu estágio mais 6 meses, e aí fiquei 6 meses estudando, e na sequência eu já fui oficial de Defensoria Pública. Na época era outra realidade mesmo, tanto é que estudando apenas por videoaulas, em 2014 eu fui, 2013, perdão, eu fui para a segunda fase da Defensoria Pública. Então, aí eu não passei, né? Na época era muito novinha. E aí eu fui oficial de promotoria, quase um ano, de defensoria, fui oficial de promotoria também um pouco mais de um ano, no Ministério Público de Matão, que é muito legal. E aí, depois eu fui advogada de uma fundação pública do Estado de São Paulo, também cargo concursado. Eu continuei estudando e passei em segundo lugar neste concurso da Fundação Univesp. E lá eu Muito bom. fiquei 7 anos na advocacia pública de fundação. Então, bacana demais, Alice. E é importante um detalhe que você falou de acompanhar a evolução dos concursos, né? Porque você formou há muito tempo e a tecnologia vem, os métodos de estudo, tudo vai aprimorando e é importante o concurseiro não ficar para trás. Então, ele tem que se atualizar, né? Hoje em dia é muito mais concorrido, realmente a realidade dos concursos é outra, né? Aquele concurseiro que está lá no interior do Rio Grande do Sul tem o mesmo acesso a tudo do que daquele que está na capital de São Paulo. Então, é muito importante procurar, né, como o curso com aprovação PGE, que está sempre com os métodos mais avançados. Então, é muito importante você acompanhar para não ficar para trás. O Sim. que você falou é bem interessante. Nesse último cargo meu, eu fiquei um tempo, bastante tempo exercendo lá, né? E aí eu, assim, não deixava de estudar, só que eu ainda estava presa naquela metodologia antiga. E eu senti que daquilo que não tive mais futuro. É uma coisa muito frustrante você investir, envidar esforços de fato em algo que não te dá retorno. Então eu tive que ter humildade de reaprender técnicas de estudo e aí, em 2021, que eu voltei a estudar mesmo, e aí hoje eu sou procuradora da Universidade de São Paulo, né, USP. Então, Legal, na USP. Uhum. sou procuradora da USP já há quase um ano, também com muito orgulho, sou feliz. Muito bom. Não, que bom, Alice. Outra coisa que acontece muito, né? Temos a prova viva aí, que é você daquela pessoa que passa em um concurso e acaba acomodando, né? Então você ficou 7 anos em um concurso, provavelmente acomodou, e quando a gente passa, a gente está cansado e trabalha e tem que estudar junto, né? E também quer curtir um pouco a vida. Então, muito interessante o fato de você ficar 7 anos em um mesmo concurso e depois ter um ânimo, conseguir voltar a estudar em 2021 e conseguir a tão sonhada aprovação no concurso do nível aí da PGE São Paulo, né? Então, é muito interessante, isso prova que é capaz você aí está nos assistindo e que está desanimado, já é concursado, ou está, né, desmotivado, olha o exemplo aí. Depois de 7 anos no mesmo cargo, já cansado, já acomodado, volta a estudar e consegue a aprovação. Então é possível. Não acho que você está velho ou que passou demais o tempo. Está, assim, dá para correr atrás e dá para conseguir. Né? É inspirador essa sua, inspirador esse seu relato.
É muito Sim, legal. professor, Então, a Alice, pessoa tendo humildade de alterar aquilo que sim, precisa ser alterado, ver onde que ela está errando e fazer aquele estudo doloroso, que muitas vezes é doloroso, porque a gente, estando atualizado, a gente vê que a gente faz um bom serviço, a gente vê que a gente é um bom advogado, mas muitas vezes isso não é suficiente para passar em concurso, principalmente na prova objetiva, que ela é muito voltada a conhecimento, nem sempre vinculado de fato à carreira, né? Então, é importante que a pessoa acredite em si, porque o que aconteceu em 2021 foi que eu casei e para o meu casamento eu consegui fazer um regime, que é uma coisa que não tem nada a ver, mas eu consegui perder 12 quilos. E isso me deu um senso de autoestima, de saber que eu consigo ser determinada e ser capaz. Uma coisa que não tem nada a ver com sei. estudo para concurso, mas tem a ver com esse senso de validação. E aí eu conversei com a minha família, com os meus pais, com o meu esposo e com a minha irmã, e todos eles me disseram assim: você é capaz, a gente sempre acreditou em você. Que é uma coisa até, inclusive, um pouco diferente, porque apesar de eu ter tido todo aquele histórico de boa aluna, e de eu me sentir como boa advogada, dadas as frustrações de reprovações devido a estudo desatualizado, eu já não me sentia mais capaz, muitas vezes, de passar, eu me sentia muito longe. E aí, depois, quando eu vi essa determinação, essa motivação, tive fé em mim, tive confiança de outras pessoas também, minha vida mudou, porque foi uma decisão que mudou a minha vida e que valeu muito a pena. Com certeza. E é isso, é disciplina, dedicação, você tem que levar para a sua vida em todas as esferas, né? Vai prosperar em todas elas. Então, você disse aí no emagrecimento, então se você se dedica e tem o foco ali, com certeza você alcança o seu objetivo. Outra coisa importantíssima que você falou também é o apoio familiar, né? Porque existem dois tipos de motivação. Você tem a sua motivação interna, que é aquela sua vontade de alcançar o seu sonho, e a externa, né? Que quem faz muito bem esse papel é a família. Então você disse aí, o seu marido, a sua mãe, seu pai, sua irmã te apoiaram imensamente. Talvez você estava ali, né, acomodada e tem forças e tal. E acho que eles foram fundamentais. Né? Acho não, tenho certeza em fazer você virar essa chave e voltar a estudar e se dedicar. Né? Então o apoio familiar é importantíssimo, muito legal, né, que você teve esse apoio de todos eles Nesse aí. ponto eu sou muito grata. Inclusive, quando eu passei, escrevi um texto, né, no grupo da minha família, porque eu vejo pessoas falando que a família duvidou dele. Eu tive Uhum. muito perrengue na minha trajetória para concurso, muita decepção mesmo. Já estudei em cima de livro, chorando, derramando lágrimas, mas lágrima por ter ouvido uma palavra do meu esposo dizendo que eu não era capaz, ou do meu pai, ou da minha mãe, ou da minha irmã, ou dos meus tios e tias, ou primos, isso eu nunca ouvi. Então, por isso eu sou grata. É muito bom, é surreal isso, né? Que é a família que deveria mais te apoiar. Eu sei de vários casos também, que você só estuda, né? Vai fazer alguma coisa, sai desse quarto, ou seja, quem era para te motivar acaba te desmotivando, né? Então esse apoio familiar é importantíssimo, que bom que você teve, né? E outra coisa interessante que você falou, e Alice, que né, como você ficou parado 7 anos, imagina aí se você tivesse um acesso vitalício, né, que é o Aprovação PGE, vai lançar no dia 13 de janeiro aí. Começou, né? Imagina aquelas pessoas que estão acomodadas, que vão ficar no concurso aí, imagina daqui a 5, 6 anos você ter acesso a todo o material da Aprovação PGE. Então, assim, acesso vitalício, pessoal, fica a dica, Se eu né? depois, logo depois de ter terminado a faculdade, tivesse comprado um acesso vitalício, imagina quanto que eu não tinha economizado de dinheiro, professor. Pois é, sempre atualizado, no melhor Nossa, eu material já no mercado, tinha então. passado em muitos concursos com esse material, que é um material atualizado. Você imagina uma criança nasce hoje, você dá para ela um acesso vitalício, ela está o dia inteiro, a vida inteira, 80 anos na jurisprudência do STF, STJ. Ó, Sempre atualizado e colhendo os frutos, né? Muito bom, Alice. E aqui, nem tudo são flores. Sabemos que na trajetória de concurso aí haverá muito mais derrotas do que vitórias. Sei muito bem disso. É, as pessoas romantizam demais o estudo para concurso, né? Algumas acham que foi tudo lindo, nunca pensei em desistir.
E sempre que me perguntavam, professor, já pensou em desistir? Eu sou bem sincero, sim, quase que diariamente, né? É difícil demais. É difícil estudar, abdicar de tudo, né? E ficar lá várias horas olhando para um livro, enfim. Então a gente sabe que tem esse sentimento, né? A gente se sente injustiçado a todo momento no concurso público. Esse é o sentimento mais comum dos concurseiros. Naquele concurso deu errado, naquele outro também. Mas é isso que nos permite chegar na vitória, né? Então eu gostaria de saber de você quais foram os concursos aí que você caiu e sofreu muito com isso e como você fez para se levantar no dia seguinte. Sim, professor. Eu costumo dizer que a reprovação, ela sempre dói. Só que a reprovação, quando você de fato estudou e se dedicou muito, ela é mais dolorida. E quem de fato estuda, quem de fato cronometra suas horas e acorda 4 horas da manhã, 4h30, e estuda de noite, e abdica do tempo com a sua família, e leva a sério, e mesmo assim você é reprovado, isso dói demais. E isso aconteceu comigo, professor. Isso aconteceu comigo em 2 ocasiões que foram mais doloridas. A primeira fase discursiva que eu fui, aprovada, né, depois de ter retornado, estudo focado em procuradorias, foi no Ministério Público de Contas de Santa Catarina. E a prova era apenas um parecer. E eu era uma advogada parecerista. Então, eu estava preparada para aquela prova e tinha estudado muito mesmo. E na ocasião, ocorreu uma queda de energia na escola onde eu estava fazendo a prova. E eu sou operada da miopia, eu tenho um pouquinho de astigmatismo, então no escuro ou na penumbra, a minha visão não é boa. E eu tinha plena convicção de que seria dado um tempo adicional, mesmo porque a fiscal, eu ouvi ela, eu entendi que ela tinha dito, será dado tempo adicional. Ela me disse que o que ela disse é que seria visto possibilidade de tempo Uma adicional. possibilidade. Mas na correria de prova, professor, eu ouvi que será dado tempo adicional. Então, acabou que na minha cabeça eu me planejei com tempo adicional. E na escuridão eu não consegui terminar minha prova. Então, eu fui até Santa Catarina, viajei, estudei e cheguei lá e não completei minha prova. Essa sensação de não ter completado a prova, devido a um mau entendimento da orientação do fiscal, foi uma sensação de prova muito, muito triste para mim. Imagina. E eu parecer que caiu no parecer que eu já tinha feito na minha vida profissional. Então, se eu tivesse completado aquele parecer, eu sentia que eu teria condições de ter ido para a fase oral. E aí, eu voltei a estudar e todas as vezes que eu via a matéria que tinha caído naquele parecer, eu chorava. Então, para mim, essa foi a primeira ocasião em que eu pensei realmente em desistir. E minha mãe chorou comigo, meu marido chorou comigo, e eu falei pro meu marido, falei, olha, eu tô pensando mesmo em desistir, porque você se sente muito frustrado de ter feito tudo e não ter tido o resultado por uma coisa externa, porque apesar de que eu tive minha parcela de culpa porque eu não entendi bem a orientação, mas houve uma questão externa também. Então foi muito frustrante. Ele disse: não, você já nadou até aqui, você já nadou mais da metade do rio, continue, persevere. E eu perseverei. Mais ou menos uns 6 meses depois, eu fui também para a segunda fase da AGU. E eu queria muito passar na AGU. E na discursiva da AGU, estudei, professor, estudei. Eu peguei, acho que, férias para estudar, estudava o dia todinho. E eu me sentia preparada no concurso da AGU. Só que antes do início da prova, foram 3 dias de prova, e antes do início do terceiro dia de prova, eu conversei com Deus, porque eu tenho minha fé, né? Eu pedi a Deus assim, Senhor, se for o meu caminho, a carreira da AGU, é a minha vontade. Agora, se não for a vontade do Senhor eu passar na AGU, que o Senhor feche a porta. E isso, para quem tem fé, é uma coisa muito fácil da gente dizer no nosso coração. Mas quando vem a reprovação, é uma coisa muito difícil.
E aconteceu que eu escrevi 111 linhas na prova discursiva da AGU, que era a terceira prova. Valia 70% da nota do terceiro dia, a prova da redação discursiva. Eu escrevi 111 linhas. A pessoa, quando foi digitar o número de linhas escritas, ela digitou 11 linhas. Isso eu tenho que comprovar. E eu tenho que comprovar que eu escrevi 100. Então foi um erro de digitação. Eu não escrevi 111, eu não escrevi 11 linhas. Eu escrevi 111 linhas. Tanto é que foi descontado, inclusive, erro de português meu na linha 109. E, dado a essa dificuldade na prova, essa falha mesmo de digitação, a minha nota discursiva ela foi zerada. Porque você tem um mínimo para escrever. E tem um mínimo, tem uma proporção de erros de português por linhas, como a minha quantidade de linhas foi para 11, então a minha prova foi zerada. Mesmo não tendo errado muito português, não. Errei menos do que a média. E aí, quando eu vi que eu tinha sido reprovada e que a reprovação tinha vindo por causa disso, todos diziam, recorra, recorra, que vai dar certo. E eu não encontrei campo de recurso para essa questão de linhas e recorri no campo errado. E aí acabou que meu recurso não foi provido, minha nota não foi alterada, inclusive nenhum dos outros meus recursos não foi provido, e eu não passei. Isso para mim foi muito frustrante, porque eu já estava cansada, eu fiz questão de finalizar minha prova, de entregar meu melhor, e de escrever mais de 100 linhas, e simplesmente por um erro de digitação, a porta foi fechada para mim. Então, na hora, aquilo me doeu demais, professor. Até lembrando, fala a verdade do senhor, até agora eu sou procuradora da USP, passei na PGE São Paulo, mas ainda lembrando dessa ocasião, ainda me dói. Mas pela forma que aconteceu, sabe? Eu também fui reprovada na PFN, por exemplo. Mas aí eu fui reprovada porque eu tenho dificuldade em tributário. Então, essa reprovação eu aceitei no meu coração. Mas essa reprovação da AGU, meu coração ficou muito revoltado com a forma como aquilo foi. Mas eu acredito que cada um tem o seu lugar. E naquele momento, eu não tinha a sabedoria para entender que a AG1 não era a carreira que era o meu destino, porque eu acredito que a questão de carreira não é apenas o lugar onde você vai ganhar mais dinheiro. Eu acredito que a questão de carreira, como o concurso ele é uma porta de entrada também para um emprego, existe um lugar onde você vai frutificar, existe um lugar onde você vai fazer coisas boas pelas pessoas, existe um lugar onde você vai ser realizado, que isso não tem preço. E eu acredito que existe um lugar para cada um. Então, ali não era meu lugar e o meu caminho seguiu outro rumo doloroso. Mas eu falo abertamente das minhas dores, não para desanimar ninguém, porque eu espero que ninguém sofra o que eu sofri. Mas Pelo contrário. eu digo isso para que a pessoa, porque é comum o concurseiro se sentir injustiçado com aquela pergunta que foi anulada, com aquela condição de prova que não foi a melhor. E é comum na vida do concurseiro. Existem pessoas que ficam presas nessa sensação de injustiça. E a pessoa, depois que acontece a situação, ela dali para frente ela não evolui. Então, eu gostaria de dizer para os meus colegas que não deixem com que isso roube seus sonhos. Se acontecer com você uma injustiça, que você se sentiu injustiçado, não digo nem o Poder Judiciário, mas se você se sentiu injustiçado, não se prenda a isso, não faça com que isso defina a sua vida. Tenha confiança que o seu lugar é seu e persevere, estude, se esforce, acredite em você e se você tiver aí um acesso vitalício, você pode ficar despreocupado. Muito bem, é isso. Alice, perfeito. Então, assim, é sobre isso. Concurso é isso. É você cair, levantar. Então, é a famosa resiliência. Né? Então, assim, você vai apanhar, você vai chorar, você vai pensar em desistir. Né? O grande lance é o que você vai fazer depois disso. Você vai continuar chorando ou você vai se reerguer, voltar para o estudo
e colher os frutos depois, né? Porque é isso, tudo tem seu tempo. Então, se não deu certo ali, pode saber que não era para ser para você ali. É, você falou muito em Deus, então Deus tem planos maiores para você. Então, o grande lance só não passa quem desiste, pessoal. Então, foi injustiçado ou se sentiu injustiçado, levante no dia seguinte, enxugue as lágrimas, pode chorar. Chora ali o dia seguinte inteiro, pode chorar mais um dia. Terceiro dia você levanta, pega seu material, vai lá para sua sala de estudos ou para o seu quarto, para o seu cantinho, volta a estudar, que vai... Isso aí, ó, tudo gera aprendizado. Tudo é aprendizado. Sim. Né? Então, você vai colhendo, vai passando por essas situações, vai adquirindo experiência, vai ficando casca grossa até chegar na sua aprovação. Sua aprovação está lá no fim, te esperando. Pode ter certeza, é só não desistir. Vale a Injustiça pena. vai haver, Vale a né? pena demais, Vale a pena. professor. Vale a pena cada segundo. E depois eu te pergunto, daqui para frente, daqui um tempo, Alice, eu até te pergunto, você não vai lembrar das coisas ruins, você vai lembrar das coisas boas, né? Então, assim, isso aí tudo vai ser passageiro. Agora, a sua conquista vai ser eterna, né? Então, pode ter certeza. E Alice, então, conta um pouquinho agora. Antes, o Paulo aqui perguntou, até fez uma pergunta, deixa eu responder, porque foi o que a gente falou mais cedo. Ele falou: estou muito tempo, anos parado sem estudar. Será que ainda dá para mim? Óbvio que dá, Paulo. Sempre dá. A Alice, aqui é prova viva, contou para a gente, ficou 7 anos, né, para quem está chegando agora, 7 anos acomodada em um concurso. Depois, virou a chave, começou a estudar e conseguiu, né? Então, aí, ó, o Paulo tá até pedindo o seu Instagram aí. Então é isso, Paulo. Olha, história motivadora. Vamos salvar essa live, depois vocês podem assistir quem perdeu aí, porque é realmente inspiradora e sempre dá tempo. É só você tomar uma atitude, seguir aí, pegar a aprovação PGE, principalmente com acesso vitalício, de mãos dadas com ele, até a sua aprovação. Tá certo? Então, Alice, um pouquinho agora especificamente sobre a PGE São Paulo. Como foi sua preparação, sua primeira fase, segunda, até chegar na prova oral? Então, professor, na primeira fase, eu tenho particularmente maior dificuldade na prova de primeira fase. Então, na primeira fase, eu já vinha de um estudo muito forte de primeiras fases, mas não estava estudando só focada na PGE São Paulo. Eu tinha estudado muitos anos, 3 anos, né, para a Procuradoria forte, depois que eu voltei a estudar. Tinha passado em segundo lugar na Procuradoria da USP, que é um certame grande também. E aí eu tinha meio que dado um tempo, pensado em outras coisas, mas prestei a prova da PGE São Paulo. E aí eu passei, assim, quase no corte, um ponto apenas acima do corte. Mas foi suficiente para passar para a segunda fase. E aí, na segunda fase, eu foquei, quando eu vi que eu tinha feito a nota suficiente para progredir no concurso. E aí também eu fui na USP, aí fui chamada, contratada, aquilo me deu aquele gás. Então, eu estudei forte para a segunda fase. Eu treinava todos os dias, fiz cursinhos, fiz videoaulas e principalmente revisão. Fiz revisão de material, de livros grifados, treino, como é uma prova muito desafiadora em questão de treino, eu todos os dias eu treinava, cronometrava, ou eu fazia uma peça, ou uma questão, um parecer, porque a prova da PGE São Paulo ela tem essa especificidade em relação ao tempo. Porque foram 4 horas para fazer um parecer ou peça, né, na parte da tarde, e 8 questões. Então, são praticamente aí você escrever 8 questões ou 10 questões. Agora o professor até me fugiu, mas era muita questão e mais o parecer. Então, era muita folha para escrever, mais de 10 folhas para escrever em 4 horas. Então, não tinha muito tempo para você ficar raciocinando. Você tinha que ler a questão e já intuir a resposta e ter confiança de escrever, se treinar para que na primeira escrita esteja ali o essencial. Então, eu me treinei muito na questão da escrita. E consegui a aprovação na fase escrita, discursiva, né? E fui convocada para a fase oral. Quando saiu o resultado que eu tinha passado na fase oral, eu me inscrevi no curso, né, do aprovação online. Eu tenho um tio que dá aula de oratória para magistratura e MP, mas como eu sou sobrinha, no meu caso, ele me auxiliou também.
E eu tinha meus amigos que também estavam, eles já eram meus amigos e foram aprovados também para a fase oral. Então a gente treinou muito, já com pessoas da minha confiança, e também outros amigos que eu fiz na ocasião da prova oral. Então, também na prova discursiva, o que eu acredito que fez muita diferença foi o treino constante. Inclusive, eu acredito que esse foi um dos diferenciais do curso de aprovação em relação à quantidade de arguições. Porque quando você faz muita arguição, você ouve muita pergunta, a probabilidade de cair uma das perguntas que você já respondeu, que foi o caso que o senhor teve a felicidade de me perguntar uma parte da pergunta que caiu em processo civil, é grande. Isso pode acontecer quando você treina muito, né? E principalmente quando esse treino é orientado por pessoas com experiência em preparação para a prova oral. Então, beleza, Alice, que bom. Realmente, prova oral, a gente conversou sobre isso no nosso curso, né, na nossa arguição, é treinar muito. Então, conhecimento você tem, você passou na primeira fase, deixou milhares de candidatos para trás, passou na segunda, deixou centenas de candidatos para trás, chegou na prova oral. Então, o conhecimento está ali. Você precisa dar uma lapidada, né, lapidada ali e treinar, treinar, treinar muito. Você fez corretamente, então treinou com amigos, com familiares, treina em frente ao espelho, filma ali o seu treinamento para ver se há vícios de linguagens, a sua postura, como é que está, que isso tudo é avaliado, e treinar bastante. Então, realmente, a gente aqui no Aprovação PGE tenta simular o máximo, né, o mais próximo possível da sua prova. Então, temos dicas valiosas. Que bom que você fez com a gente, ficamos muito felizes também. E que bom que eu tive essa felicidade de perguntar uma coisa que Sim. caiu na sua prova, foi o que você falou, né? Então, treinando, 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 você diminui a chance de ser surpreendido na hora da Sim, prova. lembrei Se você já do senhor respondeu de no tudo, dia. de todas as vezes. Hã? Lembrei do senhor lá no dia. Ah, que bom, que bom. Fico feliz. Fico feliz de ter contribuído aí para E isso. é importante que a pessoa treine muito e é importante que ela treine com pessoas de confiança. Perfeito. Tanto o cursinho quanto também os seus colegas. Tenha cuidado na pessoa que você vai escolher para estar junto com você nessa hora. Tanto no cursinho quanto também no o colega, porque às vezes existem pessoas que te colocam para baixo. Sempre é bom ter críticas, mas não no sentido de uma pessoa querer ver a outra como competidor para destruí-la, né? E sim uma pessoa que engrandece um ao outro, que está realmente você junto com a pessoa nessa caminhada. Então, quando você consegue ter essa parceria de pessoas que estão juntas, isso é maravilhoso. Então, eu só tenho a agradecer, agradeço Daniel, que está aqui na live, agradeço João Afonso, agradeço Cauê, o Francisco e também o Giovanni, que foram pessoas assim, amigos que treinaram comigo. E agradeço meu Bom, tio Ali. também e agradeço a aprovação. Bom, obrigado. A gente que agradece aí. E só para finalizar, me conta só um pouquinho do dia lá da prova oral, como é que foi rapidamente a sensação e para depois encerrarmos. Professor, eu sou um pouco ansiosa em situação de prova. Então, no dia, assim, só que eu consegui dormir. Tem gente que já não dorme nada. Todo mundo estava ansioso no dia da prova oral, vamos ser sinceros, assim. Todo mundo estava um pouco ansioso. Deputado. E nesse dia eu não dormi muito bem, mas eu acordei cedo, me arrumei, fui com meus pais para a prova, e então a gente ficou esperando numa sala, né, separada, conversei com os colegas, aguardamos. No dia eu acredito que estava um pouco nervosa, existem coisas que eu teria respondido melhor se não fosse numa situação tão tensa, mas foram passando as bancas, teve uma banca em especial que a minha confiança quebrou um pouco, porque daquela matéria, aquela pergunta eu não sabia, então aquilo me deixou um pouco desconfortável, mas a gente tem que respirar fundo e continuar. Assim, o concurseiro, ele já tem que ter na cabeça que vão ter, muito provavelmente, perguntas que você não vai saber e que você não precisa saber de tudo para passar. Hoje eu É sou isso.
tive aprovação, graças a Deus, mas não sei todas as coisas. Ainda há perguntas que as pessoas me fazem que eu não sei. Então, é possível passar, aliás, só se passa sem saber tudo, mas você tem que ter uma boa base. Com certeza, É, ninguém sabe tudo. Então, Alice, mais uma vez, essa história inspiradora, tenho certeza. Acho que o Paulo aí ficou emocionado também com o seu relato. Tenho certeza que essa nossa conversa vai influenciar algumas pessoas aí que estão paradas, querendo voltar a estudar. Então, sim, foi muito bom o nosso papo. Agradeço a sua disponibilidade. Mais uma vez, parabéns por esse sonho alcançado. É uma grande conquista, sem dúvidas. E que bom que a gente fez parte disso, né? A aprovação PGE esteve presente aí na sua prova oral e antes também, né? Você falou que fez o extensivo, um reta final. Então, estamos muito felizes. Parabéns mesmo e obrigado mais uma vez por ter participado aqui com a gente. E agradeço também todo mundo que participou, mandaram as perguntas, não consegui responder todas, mas vamos deixar a live salva aí para quem quiser ver, rever, enviar para os amigos, obrigada. tá bom? Valeu demais, Alice. Eu que agradeço. Obrigada pela paciência do pessoal também comigo, que entrei no Instagram anteontem, mas aqui estou agora. Não, deu tudo certo. O pessoal tá aí, tá com a gente. E obrigado mesmo, deu tudo certo. Tá bom? Valeu, Alice. Valeu, professor. Obrigado, Boa noite. pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais. Valeu.